Por volta do dia 10 de março, eu fui procurado por 6 empresários de Canoas que relataram terem sido extorquidos por um homem que se apresentava como assessor do vice-prefeito de Canoas e que estaria agindo com ligações dentro da prefeitura. As provas materiais, documentos e indícios que me foram apresentados pelas vítimas apontam, em tese, num primeiro momento, a prática pelo acusado de estelionato, que é o artigo 171 do Código Penal, tão conhecido, que é obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro por meio fraudulento. E também crimes praticados por servidores públicos, como prevaricação, artigo 319 do Código Penal, que é quando o funcionário público retarda, deixa de praticar ou pratica indevidamente ato de ofício. Também podemos ver aí condescendência criminosa, artigo 320 do Código Penal, quando uma autoridade se omite diante de uma infração penal cometida. E a advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal, quando um servidor defende interesses privados junto ao órgão onde exerce as suas funções. De acordo com as vítimas, o acusado se apresentava desde pelo menos novembro de 2023 como assessor do então vice-prefeito de Canoas, com proposta de firmar com as empresas dessas vítimas contratos emergenciais e com dispensa de licitação perante a prefeitura, em diferentes ramos de atividade, mas aquele onde ele mais atuava era no ramo de restaurantes e alimentação. Com certeza ele quer que tu vá lá às 6 horas conversar contigo, com a tua esposa, que ele vai passar um valor a mais, vai te explicar sobre para que é, como que tu deve fazer, né? E como vai suceder o teu contrato. Pode fazer e confiar no homem de olho fechado, cara, de olho fechado. Bom, pra te ter uma ideia, eu dou a vida por ele, cara. Então tu pode fazer isso, tu não vai te arrepender, tá? E manda o comprovante lá para aquele do gabinete. Os contatos do acusado com as vítimas, através de áudios e vídeos, se intensificaram no começo do mês de dezembro, ante a expectativa, segundo o próprio acusado, de que o vice-prefeito assumiria a prefeitura com o afastamento do titular do cargo, que de fato havia ocorrido em meados de novembro. E essa posse veio a ocorrer realmente no dia 19 de dezembro, depois do então vice-prefeito receber alta hospitalar. A partir daí, o acusado passou a encaminhar às vítimas contratos de prestação de serviços das empresas dessas vítimas com a prefeitura municipal, que foram firmadas inclusive com reconhecimento de firma em cartório no município, e mesmo dentro de órgãos municipais, de forma a dar uma aparência de legalidade dos atos. E depois desses contratos assinados, o acusado passou a exigir das vítimas valores para garantir, teoricamente, o andamento desses contratos perante a prefeitura, bem como, segundo ele, nos áudios enviados às vítimas, pagar despesas médicas do período de internação do prefeito e pagar o apoio de vereadores à posse dele como prefeito interino, o que é mais grave. Tem uns vereadores que ele tem que dar um dinheiro, né, para eles poderem entregar a posse. Ele precisava de 14 vereadores, né? Daí, não sei nem louco agora de tarde, mas estamos juntando força de dinheiro, velho. Os valores eram repassados ao acusado por transferências bancárias, por PIX para as contas dele e de terceiros, mas também em espécie. Mais de R$500 mil foram tomados das vítimas. Então ele veio com um contrato bem especificado, bem detalhado, para nós poder ler, olhar e assinar e levar para ele. E o que ele pediu? Quanto que o senhor repassou? Eu passei R$60 mil e meu sócio passou R$55 mil. O que causa muita estranheza nessa história toda é que o acusado demonstrava livre acesso aos órgãos do município, acompanhado em várias ocasiões pelas vítimas, onde se apresentava e era reconhecido pelos servidores como assessor do Dr. Nedir. Em algumas ocasiões, o acusado se fez acompanhar por algumas das vítimas em idas à residência do prefeito em Canoas e em propriedades dele, em Camaquã e Nova Santa Rita. Só que eu não consegui ali no gabinete ainda, na secretaria. Caso que estamos tudo de ponta cabeça, o homem mandou largar um monte de coisa agora em tudo que é lugar, sabe? Uns banner, faixa, tô largando em tudo que é lugar. Só eu que coloco tudo pra ele. Ele manda eu fazer e manda eu colocar. Porque ontem mandaram eu ir pra Camaquã, então sobrou muita coisa e ele não manda outras pessoas de muita confiança para fazer o que a gente faz, sabe? Dias antes da posse, Paulo Ricardo instalou faixas de boas-vindas a Nedir em viadutos da cidade. Boa noite, doutor Nedir. Só para avisar, o senhor mandou uma do lado de quem vem de São Leopoldo, tá? Quem vem de Porto Alegre, do outro lado da faixa. O acusado compartilhava com as vítimas mensagens trocadas entre ele e o prefeito, com quem demonstrava muita proximidade, por ser cunhado do filho mais velho dele.
o que de fato é reconhecido até pelo próprio prefeito, e também com uma das suas principais assessoras, citada pelo acusado diversas vezes nos autos. Que vão depositar na tua conta, eu não sei, tá? Se vai ser bastante, daí eu não tenho culpa também, tá? É o acerto que daí a Aline vai te dizer, e ela que manda, cara. Ela é uma senhora que é o braço do Dr. Nedi, cara, é o braço dele, tá? É mais do que eu, tá? Só pra te ter uma ideia. O acusado relatava e demonstrava ser o faz-tudo do prefeito, encarregado por ele de fazer diversos trabalhos, pela confiança que tinha nele, e o teria acompanhado, segundo ele mesmo relatou, inclusive no período em que esse passou internado em Porto Alegre, tendo na ocasião tirado fotos com ele. Nas mensagens trocadas entre o acusado e as vítimas, os nomes mais citados por ele são do prefeito em exercício, da principal assessora dele, e em pelo menos uma das vezes ele relata haver entregue valores tomados das vítimas, tanto para essa assessora como para a esposa do prefeito em exercício, a quem cita nominalmente nos autos. Escuta só, fui lá levar o dinheiro pra Sádia, e daí a Aline mandou entregar pra Sádia. Daí eu fui ali, né, na saída ali para entregar o dinheiro, daí entreguei o dinheiro. Evidentemente que o acusado somente praticou os crimes porque teve a cobertura de pessoas dentro da estrutura da Prefeitura de Canoas. O acusado jamais teria conseguido levantar mais de R$500 mil de apenas 6 vítimas, pessoas simples, valendo-se da boa-fé e do desconhecimento delas dos procedimentos administrativos de uma prefeitura, se não tivesse livre acesso e cobertura dentro dos órgãos municipais. De acordo com as vítimas, o prefeito em exercício já tinha conhecimento de que o acusado utilizava seu nome pelo menos desde o mês de janeiro, mas esse alega que somente teria tomado providências em fevereiro. A Procuradoria Jurídica da Prefeitura denunciou Paulo Ricardo à polícia, como mostra este relatório de 21 de fevereiro. O que parece não corresponder à realidade, pois a única vítima que fez boletim de ocorrência na Polícia Civil de Canoas, a qual não está entre os meus clientes, foi ouvida apenas após a notícia de que uma reportagem sobre o fato seria veiculada pela RBS TV, algo que começou a ser comentado pela cidade há poucos dias atrás, e o prefeito haver dado entrevista para aquela emissora. As vítimas não procuraram a Polícia Civil de Canoas relatando o receio de terem seus nomes expostos e sofrerem retaliações, pois seria de conhecimento público em Canoas que o vice-prefeito, prefeito em exercício agora, possui fortes relações e influência na Polícia Civil local. E me pediram que as denúncias fossem encaminhadas diretamente ao Ministério Público do Estado, algo que foi feito, pois apresentei no último dia 15 de março representação criminal encaminhada diretamente ao Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. O receio das vítimas em procurar a Polícia Civil local parece ter fundamento, pois o delegado da primeira DP de Canoas, antes mesmo de iniciar qualquer investigação, declarou em entrevista dada a um jornal local, dizendo que, vou ler aqui, o esquema não está relacionado com a Prefeitura de Canoas e que não descobrimos qualquer vínculo da Prefeitura de Canoas com os fatos apurados. Segue o delegado. Resumidamente, ele aplicava golpes usando o logotipo da Prefeitura de Canoas e o nome do prefeito, mas não há nenhum indício de propina ou recebimento indevido por parte da administração pública em si. Além de insinuar que as vítimas não teriam procurado a polícia por acreditarem que o contrato proposto não seria tão lícito e terem receio de se envolver, o que por si já demonstra um juízo de valor que macula totalmente qualquer investigação séria. Razão pela qual, se ele mantiver essa conduta, vou requerer o seu afastamento das investigações, pois não vejo a imparcialidade necessária para conduzir o inquérito e que as investigações sejam feitas por órgão especializado da Polícia Civil em Porto Alegre. É inadmissível que o delegado responsável pelo inquérito possa levantar, antes de qualquer investigação, qualquer dúvida sobre a boa-fé das vítimas, que são pessoas sérias, honestas, simples, que foram iludidas por um falsário com a promessa de que o prefeito em exercício iria substituir empresas contratadas pelo antecessor e contratar, no lugar delas, com dispensa de licitação, que é um procedimento que realmente existe. E depois que assinaram os contratos fraudulentos, mas que tinham aparência de ilegalidade, passaram a ser extorquidos, com promessas de que receberiam esses valores. As vítimas, repito, são pessoas de boa fé, e o acusado um estelionatário barato, que jamais teria conseguido fazer o que fez
sem que possuísse as ligações que afirmava ter. Neste áudio, o falso assessor da Prefeitura de Canoas dá a entender que poderia estar preso não fosse a suposta relação com o prefeito. Por que eu ainda não estou preso? Se eu fosse prefeito, já não ia mandar o pessoal da polícia civil, o delegado ir atrás e mandar prender? Acredito que temos todos os elementos para levar essa investigação para dentro da Prefeitura de Canoas, uma vez que o próprio acusado aponta a existência de conexões dele lá dentro. Que conexões são essas? Bom, isso cabe a uma investigação séria apurar. O prefeito em exercício deu declarações tentando dar uma conotação política às denúncias, como se elas estivessem sendo montadas por adversários políticos. Mas isso não existe, nem de minha parte e nem de parte das vítimas, que buscam a responsabilização dos envolvidos nesse caso, sejam eles quem forem. Evidentemente que os envolvidos devem esclarecer os fatos perante a opinião pública, a população de Canoas e a justiça, principalmente. Mas o que temos aqui não é um caso de política, mas sim um caso de polícia. Mesmo sendo um estelionatário barato, nem por isso o acusado é menos perigoso. Tanto que mesmo após prestar depoimento à Polícia Civil, ele manteve contato com as vítimas, fazendo ameaças e dizendo que iria saber quem o havia denunciado. Em outras ocasiões, ele já havia demonstrado às vítimas andar armado, tendo inclusive entrado portando uma arma pelo menos uma vez, segundo o relato de uma vítima, na sede da Prefeitura de Canoas, o que faz com que essas temam pela sua segurança, tendo em vista que ele, após prestar depoimento, continua em liberdade. Mas é derrubar tudo, olha aí, meu Deus, cara, me viu puxando as armas pra fora, e eu tava só com a máfia do meu lado, né, meu? Eu tô me segurando, mas não vou estragar, mas tô louco pra ir ali, mas, sabe, se tiver que quebrar pau, quebrar tudo, azar, dá uma raiva, né, meu? O homem não quer, não adianta. Não quer tumulto, não quer que faça nada. Imagina, meu, se eu tô ali, o pau já pega, meu. Daí se é tudo preso, a gente perde todos os cargos, né, meu? Por isso que o homem não queria, o homem é sábio, tem que tirar o chapéu pro cara, né? Não adianta. Aliás, em ocasiões anteriores, talvez consciente de uma impunidade, o acusado já havia dito às vítimas que não seria preso, ou, se fosse, seria para assumir um BO para o prefeito em exercício e logo estaria solto, pela influência do prefeito na Polícia Civil de Canoas. Para finalizar, acredito que a chave para a resolução deste caso é uma investigação séria, atendendo à máxima siga o dinheiro. Seguindo o caminho percorrido pelo R$500 mil tomado das vítimas, chegaremos aos cúmplices do acusado, ou a todos aqueles que de uma forma ou de outra estão envolvidos no crime. Follow the money, siga o dinheiro, esse é o caminho.